Vamos começar definindo o que é uma crença. Um pensamento que tem sido repetido por muito tempo até que se tornou automatizado. É consciente ou inconsciente? Normalmente costuma ser inconsciente. Durante os anos 60, perceberam que entre os quadros inseriam imagens que o cérebro consciente não detectava, mas que, a nível subconsciente, era capaz de detectar. Mas depois aprendemos outras coisas não tão boas. É preciso ter muito cuidado. Sim, podemos incorporar crenças ao longo de toda a nossa vida, Felizmente sim, porque é uma coisa muito poderosa, Borja, e é... porque acreditamos em coisas que diretamente nos prejudicam. O cérebro não quer sair da zona de conforto. Somos mais emocionais do que racionais? Sim, sem dúvida. A que você acredita que se deve fundamentalmente à infidelidade? Eu acredito que é uma soma de vários fatores. Pronta deixa no corpo. Uma afecção cardíaca, a síndrome do coração partido, o corpo sofre. Depois alguns chamarão isso de sorte. O infiel é sempre o carrasco e o enganado a vítima. Eu acredito que há nuances nisso. Begonha del Campo, como você está? Bem-vinda, melhor que ontem. Olá, Borja, eu estava muito ansiosa para estar aqui com você. Eu também queria muito te ouvir pessoalmente, já que te acompanho nas redes há bastante tempo. Vou te perguntar primeiro, bem, se quiser apresente-se e depois me diga o que é que te leva à divulgação. Bem, meu nome é Begonha del Campo. Nasci em Mallorca e durante esta vida tive muitas vidas dentro de uma vida. É uma das frases que às vezes eu disse e que me caracteriza porque eu me reinventei muito à medida que a vida foi fluindo. Sou muito adaptável e de fluir. Nesta última fase da vida que estou me dedicando à divulgação, porque tenho a sensação de que há uma fome de conhecimento. Há muita infelicidade. O ser humano está triste, está perdido, desorientado, e quando entende o que está acontecendo, é uma maneira de acalmar, de curar e de tranquilizar. E esse é o meu sentido vital hoje, a divulgação, divulgar e aprender e democratizar o que vou aprendendo. Quanto tempo você tem divulgado? Pouco mais de meio ano. É que tem sido incrível, porque, claro, nós não te conhecíamos, eu nunca te conheci, você apareceu para mim e de repente te vi em vários podcasts, o que mostra que você é uma trabalhadora muito esforçada. Há um vídeo seu que vi recentemente que achei maravilhoso e disse que me representa muito, que é uma imagem sua. Trajetória. Aparecem Várias imagens que você diz, depois alguns chamarão de sorte ou algo assim. É trabalho e é paixão. A paixão é o que caracteriza. Percebe-se que você tem passado muito tempo comunicando, se não divulgando, porque isso acaba sendo notado. Você disponibilizou isso agora, mas certamente trabalhou nisso por um longo período. Sim. Eu também tenho esse gene inato do meu pai. Ele era professor e eu fui professora por anos. E sim, eu dei aulas e estou muito interessada em ser compreendida. Quando explico algo, olho para a pessoa e tenho essa necessidade de ser compreendida. Minha mente é muito rápida para dar exemplos. E bem, o que é divulgar em grande escala? Faz relativamente pouco tempo, né? Faz muito poucos meses. Mas sim, falando em público, levo mais tempo. Ótimo. Bem, vamos começar. Um dos temas centrais que você aborda em sua divulgação é o tema das crenças, que pessoalmente também me interessa muito porque acredito que moldam totalmente nossas vidas. Vamos começar definindo o que é uma crença. Bem, Borja, uma crença é um pensamento que tem sido repetido por muito tempo, até que se automatizou e entrou no seu sistema de crenças ou na sua base de dados mental. Como algo que você não precisa conscientemente trazer, mas que o cérebro lhe propõe de maneira automática. Ou seja, uma crença seria um pensamento automatizado. Essa seria a crença. Um pensamento apenas que depois pode ou não resultar em um comportamento ou ação, mas a priori um pensamento automatizado. Algo assim como no campo da informática, como um comando automático, um programa, uma programação. Será que você baixou um programa? O cérebro aprende, vou-te contar de duas maneiras, fundamentalmente. Uma através dos estados hipnológicos das ondas cerebrais, que é como as crianças pequenas aprendem até os 7 anos. E depois com base na repetição, que é como os adultos aprendem. Então eu te dou um exemplo que, às vezes uso de uma das minhas vidas anteriores, quando eu era professora de educação no trânsito, tenho uma grande tendência a dar exemplos desse tipo. Ao aprender a dirigir, inicialmente é necessário pensar de forma consciente. Agora abaixo a embreagem, o pedal da embreagem, agora eu levanto, agora vou acelerando ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que pensar conscientemente em todos esses movimentos. Chega um momento, e eu também comprovava de uma maneira, eu perguntava ao aluno em questão, perguntava algo que exigisse elaborar uma resposta, então eu já o tirava. Do que é, digamos, estar presente no movimento de mãos-pés. Nesse momento eu percebia se a pessoa se contorcia, se desviava, se havia automatizado, então esse programa havia sido descarregado. Pois isso é uma crença, uma crença. É algo que
com base na repetição, gera conexões neurais, novos circuitos neurais, que fazem com que você não precise mais estar consciente disso. Para que o cérebro te proponha isso, pois, por ser tão eficiente, quer que você automatize o mais rápido possível para não ter que se esforçar. É uma máquina perfeita e brutal. Então, claro, tem tendência a automatizar, e essas são as crenças. Aqueles programas que baixamos e que alguns são ótimos, mas mais de 60% são totalmente contraproducentes. Então, aí vem a mágica da reprogramação. Além disso, conecta-se completamente com o mundo e a formação de hábitos. No final, isso também se reflete no comportamento e na ação. A geração dessas crenças é consciente, inconsciente ou ambas. Normalmente é inconsciente, ou seja, você apenas ouve. No caso das crianças de 0 a 7 anos, o que elas fazem é: não há um sistema de crenças que questione o que vem de fora. Ou seja, tudo o que ouvem, eles absorvem sem questionar. A partir dos 7 anos, quando somos adultos, esse sistema de crenças é implementado, que seria como uma espécie de fronteira entre a parte, digamos, do mundo inconsciente e a parte consciente. Então, normalmente, as introjetamos sem ter consciência delas. No caso das crianças, eles não questionam. No caso dos adultos, é verdade que esse sistema de crenças te protege. Ou seja, se você agora mesmo quer modificar uma crença minha ou quer que eu introjete uma crença, eu tenho um sistema de crenças que pode questionar o que você quer me transmitir ou está me transmitindo em um determinado momento. Sim, senão estaríamos à mercê de milhares de inputs. E do mundo, não? Também da indústria, que quer nos impor crenças de compra isso, que muitas vezes não acontece. Agora depende de qual publicidade ela está proibida. Mas durante os anos 60 ou algo assim, perceberam que entre os quadros dos anúncios publicitários inseriam imagens que o cérebro consciente, a parte consciente, o neocórtex, não detectava, mas que a nível subconsciente, ou seja, seu corpo, sua parte subconsciente, era capaz de detectar. E não apenas detectar, mas condicionar. E aí podiam introduzir crenças como necessidades, que é pouco o assunto da publicidade, criar necessidades. Claro, totalmente. E seguindo com o tema da publicidade e conectando com o que você disse sobre as crianças, ainda é muito mais crucial limitar esses impactos nas crianças, já que, como você disse, já incorporam crenças de forma quase não filtrada, não é? Quer dizer, tudo o que ouvem absorvem como uma esponja, não é? Então temos que ter Muito cuidado com eles. Quer dizer, é incrível. Veja, fazemos o melhor que podemos, ok? Quer dizer, isso para começar? Mas não podemos protegê-los 100% de todas as entradas que não sejam tão amigáveis com eles, mas sim, na medida do possível, modular essas entradas externas muito melhor. Ou seja, o tema de controlar o uso das telas e os filmes a que assistem. Antes, víamos qualquer coisa sem controle ou filtro. Quando eu era pequena, Cabul era só violência. E então as imagens do amor romântico que também condicionam muito a pessoa. Enfim, o mundo Disney, toda a cultura Disney. causou muitos danos, depois foi reinventando este tema, porque é verdade que agora os filmes da Disney, eu que tenho netos e às vezes os vejo com eles, não tem nada a ver. Agora, não sei. Há um filme de um touro que fala sobre como proteger os animais, então como que dão uma identidade aos animais, isso faz com que as crianças já os vejam de outra maneira. Se cuida muito nesse tema. Mas quando eu era pequena, ou quando meus filhos eram pequenos, aquilo era tremendo. E ao longo da vida, há períodos críticos em que se incorporam crenças. Você já disse que a infância é um deles, mas podemos incorporar crenças ao longo de toda a nossa vida? Sim, infelizmente sim, porque há algo muito poderoso, Borja. As crenças não são apagadas, mas substituídas. Então, ainda bem, porque se não estivéssemos totalmente moldados na infância e na idade adulta, não teríamos nenhuma liberdade de manobra. E isso não é assim. Felizmente não podemos apagar. Não se pode apagar um programa, pode ser substituído por outro que seja mais adaptado à pessoa que você é atualmente. Porque carregamos crenças que são maravilhosas, ou arrastamos programas, ou temos programas instalados que são ótimos. Aprendemos a andar e passamos a vida toda andando. Ou seja, é um programa que é super funcional, mas depois aprendemos outras coisas que não são tão boas. E então o que temos que fazer é detectá-las e mudá-las, ou seja, substituí-las por outras. No final, o que o cérebro faz é propor os pensamentos que você usa mais. Quando você pensa demais em algo, o cérebro entende que certos comportamentos são úteis e funcionais e, devido à sua eficiência, os aceita como válidos. Então eu vou enviar novamente. E diante de uma situação, um input externo 10 vai te enviar o tempo todo ou na maior parte do tempo esse pensamento que considera que é oportuno em função
das vezes que você o utilizou. Por isso, a mãe da reprogramação é a repetição. É a repetição. Repita quem você quer ser. Repita até se tornar quem você quer ser. Isso é extremamente forte e poderoso. Há um antes e um depois quando o ser humano entende isso. Borja. Absolutamente. Que bom. Repita a repetição, ponto-chave. Bom. Como nossas crenças moldam o nosso comportamento? Já vamos dar exemplos. Imagine, as crenças são absolutamente determinantes na hora de definir ou estabelecer sua realidade observável. Imagine, eu uso a metáfora do iceberg. Imagine que a parte visível é a sua vida, seus comportamentos, seu mundo, essa parte visível, sua realidade. Vamos chamar assim, é o que você vê. Por baixo, bem no fundo deste iceberg estariam as crenças. De acordo com suas crenças, assim serão seus pensamentos. De acordo com seus pensamentos, assim serão suas emoções. Suas emoções determinam seu comportamento e seu comportamento define sua realidade. Se quero mudar minha realidade observável, o que me rodeia, a primeira coisa que preciso fazer é mudar minhas crenças. Porque se eu for mudar os pensamentos, é muito difícil. É lutar contra a natureza, é lutar contra a corrente. Que a maioria são inconscientes e temos muito poucos pensamentos conscientes. Poucos, pois acreditamos que muitas vezes não fizemos isso de um ponto de vista racional. Ou seja, frequentemente houve uma decisão por trás, inconsciente, que depois você, de forma consciente, depois você argumenta por que fez isso, mas você já havia decidido. A neurociência está avançando muito. Você se justifica depois, mas a decisão já estava tomada. Isto Foi racional, foi. Seu cérebro, ou seja, sua parte inconsciente, já havia decidido 2 segundos antes de uma decisão racional. Mas como se sabe disso? Pela condutância da pele, por eletrocardiogramas, etc. é mensurável. É mensurável, pode ser medido, quer dizer, a ciência está percebendo que o corpo é a mente muitas vezes. Ou seja, a mente não está exclusivamente do ponto de vista cerebrocentrista, mas é o corpo. Muitas vezes há experimentos que determinam, há um que é brutal, onde são colocadas imagens em uma tela, este é do Instituto Harvard. Coloca-se uma tela e aos sujeitos vão colocando imagens agradáveis e desagradáveis. Percebem que o coração, algumas décimas, não me lembro quanto tempo, segundos, menos de um segundo antes, muda a maneira de bater, se perde de se perder. Por exemplo, com imagens agradáveis, se entra mais em coerência cardíaca e com imagens mais desagradáveis, o coração se desordena mais. Diminuir A variabilidade. da frequência cardíaca, não é? Exato, certo. Ok. Que interessante. Depois falaremos sobre intuição e voltaremos a este tema. Isso. Seria a intuição. É o corpo te avisando. E então, Begonha, por que continuamos acreditando em coisas que sabemos que nos prejudicam diretamente, mesmo tendo consciência disso? Porque o cérebro não quer sair dessa comodidade conhecida, mesmo que seja desagradável. O cérebro adora conforto porque foi projetado evolutivamente para isso, da savana africana. Vamos conseguir alimento, vamos sobreviver para que não sejamos comidos por um predador. Então está completamente orientado para fora e tudo o que significa sair. Isso o incomoda, o que ele quer é conforto. Então, por essa razão, mesmo que seja ruim, mesmo que conscientemente, consideremos como ruim, ele está confortável. O típico de preferir o mal conhecido ao bem desconhecido. Há ditados, há coisas que nos destroem, essa é uma que nos arrasta muito. Também temos que entender que o comportamento humano é bastante complexo, não tão simples. Temos o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, onde está a amígdala, que é o centro das emoções. Decidimos, na maioria das vezes, a partir daí. E então temos o neocórtex, que é a parte consciente que te diz, que te dá a explicação de porque estou aqui se não estou feliz. Mas então, por outro lado, o cérebro límbico é essa parte mais emocional, como filogeneticamente é anterior, tem mais força. O cérebro límbico está na amígdala, o centro das emoções, e depois vem o neocórtex, certo? Em um confronto no ringue, a amígdala sempre sairia vitoriosa sobre o outro oponente. Porque é mais antiga, é Mais antiga, tem mais conexões, é mais poderosa, tem mais peso. Portanto, quando há um rompimento sentimental, muitas vezes a pessoa tem muito claro suas razões. Não volto lá de jeito nenhum. Mas o cérebro envia imagens idílicas para que ela retorne a essa história, mesmo que tenha lhe prejudicado. E é porque há alma ali. Em determinado momento, o neocórtex se recusa a acompanhar a amígdala. Não luto mais com a amígdala.
Sei que ela existe e vai me vencer. Portanto, decido daqui, sem subir no ringue. Essa é uma metáfora pugilística, mas para entender um pouco qual é o nosso equipamento mental, ele nos determina absolutamente. Quando você conhece como funciona, é muito mais fácil entender. E há pessoas que, quando me dizem que estão passando por um momento terrível, eu digo: calma, vamos ver. Um rompimento funciona em ritmos diferentes. Quer dizer, o coração vai um pouco mais devagar do que a razão, que é a mesma coisa que acabei de explicar sobre a amígdala, que vai te enviar imagens idílicas para que você volte a dar essa química de dopamina, de ocitocina, de vínculos afetivos. Ou seja, somos mais emocionais do que racionais? Sim, sem dúvida. A parte mais nova, né, o neocórtex, ele tem menos peso na hora de decidir do que o cérebro límbico, que é anterior. E é aí que reside a parte emocional de apego e vinculação humana. Por isso, muitas vezes, há tanta infelicidade, pois há uma tensão. Por um lado, temos essa memória emocional que reside, insisto, no cérebro límbico, e por outro lado, temos o neocórtex. É a parte que faz você dizer: eu quero viver desta maneira, eu quero isso. Daí muitas vezes vem a procrastinação, por exemplo. Porque a nível consciente você diz que quer chegar lá, mas impulsos inconscientes te puxam para outro lado. Depois, já falando do que já vamos, mais para dentro, mais profundo, está o hipotálamo, que é a parte mais primitiva. E então, é aí que Freud, que também era neurologista, chamava de id, dizia que o id estava lá, na parte do instinto, né? Os instintos, o id. Porque Bem, que bom. E as crenças que nos limitam podem ser passadas de geração em geração? Quer dizer, existe algo como um legado de crenças tóxicos? Sim. sim, isso é muito poderoso e é relativamente recente que a ciência conseguiu corroborar. Sempre pensamos que as crenças vinham ou as adquiríamos na infância, mas hoje em dia a ciência está provou que também herdamos crenças, herdamos fobias, herdamos medos. Baixamos programas que não são nossos. Isso foi descoberto em vários experimentos. A tarefa de Ayua seria uma e outra também de Rachel Leruda. Acho que é essa mulher que fez um estudo com os descendentes do Holocausto, das pessoas que viveram e estiveram em campos de concentração. E ela percebeu que eles tinham algo observável, que tinham uma menor tolerância ao estresse, tinham níveis de cortisol mais baixos. E você diz: bem, então, isso indica que o cortisol não só acelera quando preciso, mas também modula em seguida o retorno à terra. É como seria o freio, ou seja, é o acelerador e ao mesmo tempo também é o freio. Então, o que acontece? Eles herdaram e baixaram esse programa, ou seja, tinha níveis mais baixos e menor tolerância ao estresse em seu organismo do que pessoas controle. Interessante. A níveis mais baixos que a população geral. Provavelmente porque eles foram expostos a estressores tão brutais que os estressores atuais não desencadeiam uma resposta suficiente de cortisol. Gerou tolerância. O corpo dos pais ou avós deles gerou tolerância ao estresse? Em certos momentos, o estresse age como um super-herói pronto para a batalha. Agora, imagine que esse super-herói está tão estressado, perdoe a redundância, está funcionando tanto. O corpo, por eficiência energética, reduz esses níveis em determinado momento. Porque é como se houvesse um incêndio e você tem um bombeiro para apagar todos, ou você coloca aí uma legião de bombeiros e chega um momento que se sai de controle. Isso acontece com a resistência à insulina e com vários aspectos dos hormônios e da fisiologia humana. Há também um tema super interessante, que é a lei da profecia autorrealizável. Conte-nos um pouco do que se trata isso. Isso é brutal, claro. Se você acha que essa pessoa, né, imagine que eu digo a Borja que vou cair mal, então já diretamente. Eu já estou como coibida e pensando o que ele vê, e você acha que é mais estranha, não? E então Não gosto nada que ele... acontece isso, não? E então lá se vai cumprir essa profecia. E é porque estou sugerindo ao meu cérebro para que se comporte ou eu me comporte de uma maneira específica. E isso vai ter consequências no meu ambiente. A profecia autorrealizável é um conceito muito poderoso e impactante em psicologia. E basicamente é que, bem, o que dissemos, que se no final suas crenças acabam se transformando em uma realidade, basicamente essa é a definição simples. Se eu acreditar que serei bom em matemática, mudarei meu comportamento e me esforçarei mais. Vou gostar mais de matemática, vou acabar trabalhando mais nela e vou ser melhor em matemática. Exato. Suas crenças irão determinar seu comportamento. Se você acredita que vai se sair mal, vai se sair mal. Se você acredita que vai se sair bem, vai se sair bem.
Eu pesquisei um pouco de onde, porque isso também é chamado de efeito Pygmalion ou efeito Rosenthal, e pesquisei um pouco de onde vem. O efeito Pygmalion é positivo, enquanto o efeito Golem, com duas vertentes, é sua versão negativa. E o efeito Pygmalion vem da mitologia grega, que Pygmalion era um escultor que fez uma estátua belíssima de uma mulher e acreditava tão fervorosamente que ela se tornaria real, que seria a mulher dos seus sonhos, que por acreditar tanto nisso, Afrodite concedeu-lhe o desejo, a deusa do amor, e a transformou em mulher de verdade. E daí vem o efeito Pygmalion. Que bom, que bonito. Eu não sabia. Não conhecia a história, estou pesquisando um pouco sobre ela. E agora vou te perguntar algo que pode tocar o metafísico, mas estou interessado em perguntar: você acredita no destino? Ou nós vamos criando o destino à medida que avançamos na vida? Eu sou da opinião que o destino nós vamos criando com nossos sonhos, com nossos atos, com nossos objetivos. Na minha opinião, e porque sou uma pessoa muito livre, sou uma pessoa que gosta de pensar que o controle da minha vida está em minhas mãos, que o destino nós vamos fazendo. Agora também flutuo muito com as coisas, com as oportunidades. Quer dizer, eu acredito que a vida. Há duas maneiras de ver a vida ameaçada como uma oportunidade. Eu sempre vejo a vida como uma oportunidade e mantenho um filtro ativo para detectar todas as chances que ela me oferece. Acredito que as coisas acontecem por um motivo e que há uma ordem superior. Ou existe uma inteligência. Chamamos de universo, Deus ou como queira, cada um que escapa completamente ao nosso controle. E uma coisa muito interessante também é que não podemos apenas explicar a realidade, observamos uma parte muito pequena da realidade, uma parte ínfima da realidade. Se você parar para pensar, a frequência eletromagnética que captamos é nada. É um 0,003,35% do que está ao nosso redor. Nós humanos temos muitas limitações em nossos sentidos. E então, além do que podemos captar com nossos sentidos, nosso cérebro também tem um filtro, que é o sistema reticular ativador ascendente, que de tudo que poderíamos captar, captamos apenas uma porcentagem ínfima. Ou seja, no final, dispomos de muito pouca informação, entendo que não sabemos quase nada. Portanto, acreditar no destino, não acreditar no destino. Eu sou muito livre, insisto, então trabalho muito para criar meu próprio destino, mas também me deixo levar. Também creio que devemos seguir em frente quando a vida nos apresenta algo, pois nunca sabemos o que está por vir. Você mencionou algo que me interessa. O papel do sistema reticular ativador ascendente, então, de filtrar a realidade e ficar com os inputs mais funcionais, ou o quê? Sim, por uma questão de eficiência energética do cérebro, o sistema reticular ativador ascendente é um filtro que o que faz é captar os inputs da realidade que são úteis para você. E isso se treina. Então, quando você busca oportunidades, você faz isso com base neste filtro, neste sistema reticular, em função de como você o tenha, né? Orientado ou educado. Ou seja, eles destacam você este sistema de filtro. Alguns impulsos acima de outros, dependendo do que você conseguiu trabalhar suas crenças. Exato. O sistema de crenças busca oportunidades. E por que há pessoas que repetem incessantemente padrões prejudiciais no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, no amor? A típica pessoa que sai de um relacionamento muito tóxico e volta a encontrar um perfil muito similar e repete a história, e depois repete a história. Eu acredito que a vida vai continuar colocando Borja na sua frente o tempo todo. Aquilo que você precisa para poder transcender essas crenças ou esses padrões limitantes. Então, isso é muito poderoso. E também é o que o cérebro quer. É o conhecido, como dissemos antes, o ditado popular, que às vezes existem crenças super destrutivas baseadas nesse ditado popular precisamente. Então, o fato de tirar o cérebro dessa crença limitante ou desse padrão repetitivo vai te colocar em... Está confortável? Então não quer que eu te desafie? Esse é o tema. Tudo bem, tudo bem. Há alguma crença limitante que você vê em seus pacientes ou que seja especialmente comum, que seja muito repetitiva? O não ser suficiente? O não ser suficiente? Não ser bom o suficiente, não ser inteligente o suficiente, não ser uma pessoa boa o suficiente, não ser suficiente em geral. Ser suficiente em geral, a necessidade de validação externa o tempo todo.
Para poder reforçar esse autoconceito, a insuficiência, eu acredito que é a crença mais generalizada. E de onde vem isso? Se você tivesse que dizer de onde vem, eu acredito que Vem do medo universal de ser rejeitado ou de não ser amado. Ou seja, esses são os dois medos universais. O medo de não ser amado e de ser rejeitado ou afastado do grupo. Então, a pessoa se esforça para ser boa o suficiente, para ser amada, para não ser rejeitada. Perceber isso requer maturidade. Quando você percebe que não precisa de validação externa, nesse momento você se torna livre. imparável, Lá você pode demonstrar todos os seus talentos, não importa. é difícil sair dessa crença e não precisar de nenhum tipo de validação. É difícil, mas pode ser conseguido. Com a maturidade, chega um momento na vida em que você não precisa mais de validação externa, pois possui autoconceito. Você sabe quem é, mas nada te puxa para baixo ou para cima. Ou seja, você não precisa que te digam que é incrível, nem precisa e nem se importa com isso. Que te digam que você é o pior. Não há um momento em que você se torna imparável por isso? Bem, você sabe, quando você se expõe, você deve assumir que haverá fatores, que haverá pessoas. Que há pessoas que te levam às nuvens e outras que te colocam no chão. Não se deixe levar por ninguém. Você sabe quem você é, assim como eu sei quem sou. Fala-se muito sobre a parte negativa dos haters, das críticas e de não se deixar levar, e isso está bem, mas fala-se menos, acho, da parte positiva, porque, em geral, os criadores recebem muito mais validação positiva do que negativa. A diferença é significativa. E também é perigosa, porque parece que só tem um aspecto positivo, mas não, também é perigosa. Deixar-se levar por essa validação positiva, precisar dela, como você diz, ou não fazer nada se não for por ela. Te confunde muito e te leva por caminhos perigosos. Sem maturidade suficiente, você pode ser levado por caminhos muito perigosos. A estagnação e o não avançar, acreditar que já chegou onde precisa, é um erro. A vida é um processo contínuo de aprendizado, nunca estamos onde podemos chegar. Ou seja, por mais que as pessoas te elogiem, por mais que te elevem na hora de falar de você, você precisa estar ciente de que precisa continuar aprendendo. Então, nenhuma nem outra, você não deve se deixar levar. É verdade que a maioria das pessoas sempre são críticas e comentários positivos, mas insisto que é preciso manter os pés no chão e saber quem você é. No final, as pessoas mostram o que têm por dentro. Eu sempre digo, as pessoas mostram o que têm por dentro. As pessoas que te dizem coisas bonitas é porque têm algo bonito por dentro. E as pessoas que te dizem coisas muito desagradáveis. Você diz, coitadinho, eu te digo sério, não me afeta nem um pouco, mas eu de hoje não é o meu eu de 20 anos atrás. 20 anos atrás, possivelmente eu teria caído na armadilha e ficado com raiva, ou me incomodado, ou me sentido ferida. Agora eu sei que, por mais desagradável que seja o que estão dizendo, eles não estão falando de mim, mas deles mesmos. Então eu não entro. Ou no máximo, talvez eu tente corrigir isso, mas às vezes eu entro na ironia. Eu tento usar a ironia. O humor e a ironia sempre são boas ferramentas. Sim, O que acontece é que depois penso por sucesso. Sim. bom aprendizado, aprendizado. As crenças afetam nossa saúde física. Sim, muito. Claro, se você tem uma crença de que a vida, o mundo é hostil, a vida é apocalíptica, etc., seu corpo vai secretar as glândulas suprarrenais, você sabe perfeitamente, com o famoso cortisol, tudo isso vai fazer que seu sistema imunológico esteja mais debilitado. Enfim, é claro que as crenças, não há dúvida alguma de que são determinantes na hora de... Vem à minha mente um exemplo extremo que eu não tinha planejado, mas acabei de pensar. Lá, bem, acredito que eram algumas tribos indígenas que levavam o efeito nocebo ao extremo, até tal ponto que várias mortes foram relatadas por efeito nocebo. Talvez um xamã que lhe dizia que você vai morrer sem nenhum outro suporte científico, senão você vai morrer. Na terça-feira às 4 da tarde, chegava na terça-feira às 4 da tarde e morriam. Me ocorre como o exemplo mais extremo de crenças sobre a saúde física, brutal. Ou seja, brutal. E por isso temos que ser muito cuidadosos quando, por exemplo, algo é diagnosticado. A mente é extremamente poderosa, então o efeito nocebo pode chegar a extremos. Isso significa que você pode morrer disso? Bem, houve autópsias de pessoas que morreram porque foram diagnosticadas com câncer de garganta. Por exemplo, um que eu li em um estudo e na autópsia não tinha nada. Era um diagnóstico falso, exato.
Mas as crenças podem se tornar tão, tão, tão poderosas. A mente é uma ferramenta poderosa que deve ser bem utilizada, tanto para o bem quanto para o mal. E agora, desviando um pouco, porque existem pessoas que acreditam fervorosamente em teorias conspiratórias ou em ideias totalmente extravagantes, sem nenhum fundamento empírico ou científico, mas acreditam nelas de forma muito, muito, muito forte. Bem, muitas vezes essas pessoas que acreditam nesse tipo de Teorias conspiratórias? espiranoicas gostam de se sentir parte de um grupo seleto, certo? Por exemplo, é como, olha, imagine Borja, você e eu sabemos que a Terra é Plana, e o resto são tolos que não. O resto, pobrezinho, não dão mais. Então, isso faz você se sentir mais pertencente, ou seja, a um grupo seleto de pessoas que ainda estão acima do resto. Porque eles são malistas e porque você tem mais acesso a. O tema da personalidade paranoica e a morbidez também são abordados, destacando os tipos de personalidades mais propensas a buscá-las. O cérebro sempre tende a se fixar nas coisas mais estranhas do que nas coisas mais simples. Quer dizer, não é por uma questão de ui, isso que aconteceu, o fofoqueiro que todos. sim. Ou seja, é algo de pertencer a um grupo, de pertencer a um discurso antissistema e estás em posse da verdade. Verdade que o resto não. Vale. Posso entender, mas às vezes rapaz, é difícil por causa das ideias que se chegam a já acreditar e defender, não é? Já que agora existem teorias conspiratórias sobre tudo, não apenas sobre a Terra ser plana. Além disso, as redes sociais também reforçam muito isso. Porque se você, por exemplo, olha o tempo todo, não sei, coisas de pesca, o algoritmo vai estar sugerindo a você o tempo todo coisas de pesca. E se você olha coisas de uma teoria conspiratória 10, o algoritmo vai estar mostrando tudo isso para você. Você diz, meu Deus, mas se é o tempo todo, se são as redes sociais, não sei como as pessoas não percebem. As redes sociais estão polarizando muito o ser humano. Isso acontece porque você pensa que se as redes sociais, o tempo todo você está no Instagram ou no TikTok ou onde quer que esteja e o tempo todo está vendo a mesma coisa, você diz. Não entendo, as pessoas não percebem, mas estou vendo tudo isso o tempo todo. Isso polariza muito. Pois porque você pode pensar em branco, eu vou pensar em preto. E acontece que eles não te propõem um cinza, eles vão te propor um branco. E isso faz com que haja cada vez mais polarização na sociedade e também mais fanáticos. Sim, sim, ultimamente tenho pensado muito na fé em Deus. Por que você acha que os crentes em geral são mais felizes? Mesmo nos estudos que são feitos, eles têm menor mortalidade e estão protegidos contra algumas doenças. Por quê? Eu acredito, embora evidentemente não exista uma resposta correta ou falsa, acredito que seja porque eles têm esse senso de continuidade. Quer dizer, há um céu, há algo, depois há algo. É como um sentido também de pertencimento, um sentido de confiança de que há algo supremo, não sei, uma inteligência superior que governa tudo isso. E há um sentido de comunidade, o ser humano. Somos feitos para trabalhar em equipa, para fazer comunidade. Um sistema vivo, por exemplo, o corpo, as células. Tudo trabalha em conjunto. E também no sentido. Não sei se desresponsabilizar é o termo, mas acredito que alivia muito mais a alma e a cabeça. O sentimento de que tudo acontece. Porque há uma vontade divina que fez com que acontecesse assim. Assumir a responsabilidade de que meu relacionamento acabou porque eu fiz algo errado ou não me cuidei e peguei uma doença. Se delegarmos essa responsabilidade pessoal, respiramos mais, mas não é a mesma coisa. Isso foi culpa minha, para dizer a verdade? Isso aconteceu por uma ordem divina superior, não por minha causa. O ser humano tem uma grande tendência a jogar a culpa nos outros. Bem, é uma pergunta que não tem uma resposta clara, como você diz, mas deixamos o público pensar por que os crentes em geral têm melhor saúde, porque é assim, isso é visto em vários estudos. O que dizer da fé religiosa, da fé em Deus que protege? Me interessa muito do ponto de vista da neuropsicologia, das crenças e demais. Muito legal. Vamos entrar em reprogramação, seu tema principal. Felizmente podemos reprogramar nossas crenças. Como fazemos isso? Bem, como eu te disse, há um tempo o cérebro não sabe esquecer, mas sabe substituir um programa por outro programa. Então, o que acontece é que quando você introjeta uma crença, um pensamento está repetindo constantemente até que se torna algo automático. O cérebro propõe isso automaticamente diante de um determinado input, sugerindo essa rota neuronal sem solicitação prévia. Quando você quer que diante desse mesmo input, seu pensamento não vá por aí, mas que vá por outro lado,
Nesse caso, você tem que dar a ele esse novo caminho, não? É como se fizéssemos uma nova estrada. O cérebro tende a seguir caminhos antigos e familiares, pois são trilhas bem estabelecidas, percorridas ao longo da vida. Então, você está orientando-o a seguir por uma trilha estreita e limitada. Então, no início vai ser muito difícil. Você vai ter que repetir até que como você para de usar. Esta desaparece e esta, a nova, se torna a rota pela qual seus pensamentos vão fluir. Diante dessa entrada, essa seria a reprogramação mental. Ou seja, dar ao seu cérebro uma nova crença que substitua a antiga, que já não te representa, que já não te serve. As crenças são sempre úteis. Ou seja, quando você, em um determinado momento, imagine, você é uma pessoa que em um relacionamento é desconfiado e você diz por quê? Bem, por medo do abandono, por medo da traição, por medo... Talvez porque quando criança você tivesse medo que sua mãe fosse embora ou te abandonasse. Você extrapola isso para o relacionamento adulto, mas hoje em dia pensa de forma consciente e racional, dizendo que isso não faz sentido algum. Essa crença não me representa e não me serve para nada. Precisamos detectar qual crença está te boicotando. Vamos implementar uma nova crença que seja mais funcional, baseado na repetição. Ou seja, é autodiálogo, realmente é repetição, ou Há mais, quer dizer, há mais porque existem dois momentos críticos. Ao longo do ciclo circadiano de 24 horas do ser humano, um é ao acordar e o outro ao entrar no sono. Aí, o cérebro diminui para ondas cerebrais alfa-teta, ou seja, ondas em diferentes frequências. É como se uma porta se abrisse para o mundo inconsciente. É assim que introjetamos e baixamos alguns programas baseados na repetição. Por exemplo, o que eu faço são áudios que eu faço com a minha voz, com uma música específica que foi estudada. Os silêncios também são estudados para, entre palavras, forçar o cérebro a ficar em branco. Tudo é estudado. Então você coloca esses áudios todas as noites. E chega um momento, quando se passaram 2, 3, de repente as pessoas dormem profundamente. E é impressionante. Após 2 ou 3 semanas, você começa a notar algo mágico, principalmente no seu ambiente. Eu sei o que acontece com você, mas você não toma. Alguém pode se sugestionar em um momento e dizer: "Ah, estou melhor, muito bem." Se você relatar mais satisfação, já valeu a pena, mas quando o ambiente está te dizendo isso, é porque tem algo aí, não é? Então, a reprogramação mental consiste em utilizar principalmente essas duas janelas de entrada para o mundo inconsciente, através dessas ondas cerebrais. mas então eles colocam antes de dormir e adormecem com ele. Eu faço isso há muito tempo, adormeço ouvindo-os. Certo? Com fones de ouvido, não é? Não, sem fones de ouvido ou sem fones de ouvido? Eu coloco o telefone e para as pessoas que eu ajudo com isso, eu digo para colocá-lo na mesa de cabeceira, deixe-o tocar e então você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e você fica. Eu nunca acabo de ouvi-los. O tipo de ondas cerebrais eram, se não me engano, as beta, que são as de vigília alfa, que são estados de concentração profunda, de meditação. Abaixo estavam as tetas e depois as gama, que são sonhos profundos. Exato, justo. Tá bom. E tentamos fazer com que essas entradas entrem em alfa-zeta, alfa-zeta. Ali é a janela, então é assim. Isso fica como se estivesse cozinhando no cérebro. É como quando você assiste a um filme ou tem algum estímulo forte antes de dormir e o cérebro traz isso para o sonho. É porque você estava sugestionável. Uma hora antes de dormir, estamos mais sugestionáveis. Então devemos ter cuidado com o que consumimos nesse período. Filmes, redes sociais TikTok. e tudo isso. Isso é ruim, claro. Ruim. Bom, pode ser bom se o conteúdo for adequado, mas normalmente não é o mais adequado. Normalmente não é o mais adequado. Mas se for um conteúdo que te empodera, talvez, Ou motivador, ou talvez, melhor, melhor. O que acontece é que, claro, a luz azul do telefone também e outros. afeta muito a produção de melatonina. Você sabe disso perfeitamente, não é? Então, só por isso, eu, por exemplo, tenho muito cuidado com o telefone. Eu estabeleço limites para mim mesma. Me autolimito, porque isso está acontecendo com todos nós. Isso nos absorve. Um pico de energia que te absorve. Com certeza é um sequestrador de atenção, projetado para nos capturar por completo. É verdade o que você estava dizendo, que no final, o conteúdo dos sonhos frequentemente reflete experiências vividas durante o dia, especialmente as negativas, quando são pesadelos. Pelo menos eu tenho essa sensação que reflete algo desagradável que me aconteceu durante o dia. Algum pensamento? Preocupante. Isso traz à sua mente. Pensamentos recorrentes, acima de tudo. Porque, claro, estamos preparados para lutar contra as ameaças. Então, tem mais tendência a trazer esses pensamentos negativos? Não sei onde, li recentemente que uma das teorias sobre o sono é que o sono pretende dar uma coerência à narrativa do seu dia a dia.
É como uma cola emocional que pretende que o que você viveu seja entendido com coerência. Crie uma história com um enredo coerente que faça sentido para o leitor. E é por isso que o sono é importante para a saúde emocional e mais. E aqui isso estaria ligado ao fato de que a redução do sono aumenta o risco de doença psiquiátrica. Totalmente. O tema do sono tem muito peso. Outro dia eu li, não me lembro onde, que na época vitoriana as pessoas mantinham diários. Era como agora nas redes sociais, pois na época vitoriana as pessoas tinham essa mania. Então, por isso temos dados sobre as horas de sono dessa época, cerca de 10 horas. Eles dormiam em média 10 horas. Uau, que apegaste, não é? Quando a lâmpada foi inventada, a história oscila entre 8 e 9. Abaixa. A televisão foi inventada nos anos 50, mais precisamente implementada nessa década. É reduzido para cerca de 8 horas e com as redes sociais está caindo para menos de 7. Com as redes sociais, a maioria das pessoas dorme menos de 7 horas. Eu não, mas é o que acontece com muita gente. Isso faz com que o sistema linfático, que é o que elimina o lixo do cérebro, não tenha tempo para realizar toda essa limpeza tão necessária de todos os produtos neurotóxicos que são gerados no cérebro. Então, é importantíssimo entender a necessidade do sono e em estabelecer limites. Para nós mesmos, eu te digo, eu preciso estabelecer limites. Eu luto comigo mesmo. Acredito que qualquer criador de conteúdo dedicado sem estabelecer limites acaba tendo problemas. Você tem problemas, é necessário estabelecer limites. É verdade que eu uso o telefone exclusivamente para o meu trabalho, mas é preciso ter cuidado para não se dar essa explicação. Você justifica com isso? Não é que eu esteja trabalhando? Sim, é preciso ter. Agora, enquanto eu estava dizendo, eu estava percebendo que também é preciso ter cuidado com essa justificativa e estabelecer limites para si mesmo. Tenho limites claros. Por exemplo, nunca levo o telefone com internet para a cama, desligo os dados móveis e o Wi-Fi. Eu estou na sala de jantar, imagine lendo, vendo algo e digo, vá dormir. Então, desligo os dados móveis, desligo o Wi-Fi. Se quiser, alguém te liga, mas hoje ninguém liga para ninguém. Não é que você fique incomunicado, mas você pode deixar o telefone à noite com volume. Sem internet, ninguém te incomoda, eu levo. Faz isso aí há muito tempo sem incomodar ninguém. Então, dessa maneira, você se limita, se autolimita. E posso adicionar os áudios para realizar a reprogramação mental. Mesmo sem internet, os áudios funcionam, pois estão em notas de voz. Então, eu coloco lá. Há algum ápice de verdade científica na lei da atração? Essa ideia romântica que se tornou muito popular com esses livros, que no final fazem parte da autoajuda, mas que tinham ideias um pouco pseudocientíficas, mas no final algumas partes ressoam com algumas das coisas que estamos dizendo. Quer dizer, podemos de alguma forma co-criar nossa realidade ou simplesmente o que fazemos é detectar padrões mais eficientemente que nos levam a conseguir o que queremos? Sim. Sim, bem, o tema do que é a lei da atração e tal, há um alvoroço yankee. Quando saiu O Segredo, que acho que foi no ano 2006 ou por aí, e depois lançaram 700 mil. Mas o primeiro de todos foi aí. Eles se tornaram tão criativos e tão exorbitantes com isso, sobrecarregando-se. Uma teoria bastante elegante, que é a teoria da física quântica, que explica como percebo ou como funciona a física subatômica, como funciona a matéria. De fato, há alguma verdade nisso. O que ocorreu é que estava muito distorcido. Agora está novamente ganhando destaque. Se você percebeu pessoas falando, até eu em algum podcast também falei sobre isso, sobre física quântica, muito trazida à Terra, porque não é fácil de entender. E como já discutimos, não podemos descrever quase nada da realidade. Como dizia Einstein, percebemos apenas a cauda do leão. Com o nosso limitado sistema perceptivo humano, é difícil explicar as coisas. Portanto, quando ouço alguma teoria, sou uma pessoa que tem a mente super aberta. Eu nunca digo isso não é verdade, ou isso não existe, ou o que diabos você está dizendo. O que se pode dizer é que ainda não foi comprovado, mas a ciência está começando a comprovar coisas que devemos estar atentos. Por que é a física quântica ou a lei da atração? Neste caso, que é o nome mais comercial, que foi mais colocado para o show e para a feira. E em que tem sua conotação também científica, para dar um ponto de vista mais científico. Por exemplo, a questão de se eu visualizo algo, ou seja, se eu começar a visualizar, quero 1 milhão de euros. Bem, garota, se você não começar a se mover, não vai aparecer do nada. Isso sim, se eu visualizar imagens.
O que faço é ativar o sistema reticular ativador ascendente, ou seja, ativo o filtro da realidade para detectar mais oportunidades. Então, isso é ciência? Sim, isso é ciência. Não quer dizer que vai chover 1 milhão de euros para você, mas o que você vai fazer é. Você tem ideias para começar um negócio, para estabelecer relações, você começa a abrir caminhos, não é? Você começa a cozinhar a criatividade? O crucial é trilhar esses caminhos. Acredito que as pessoas aqui hesitam em fazê-lo. Pessoas que sonham, mas não realizam. Então você precisa ter uma paixão. Você é um cara com muita paixão e se vê igual a mim. Somos pessoas apaixonadas. Quando queremos algo, nada nos impede de ir atrás. Quando alguém tem clareza sobre seu destino, visualiza bem aonde quer chegar e tem paixão. Com certeza. Eu fiz isso. Intuitivamente toda a minha vida, bem, pelo menos desde a adolescência, sem colocar nenhum rótulo de hidratação ou qualquer coisa. Mas eu sempre, na minha cabeça, nas meditações ou o que seja, eu visualizava o que queria, mas saía quase sozinho. Quer dizer, como não vou me iludir com a imagem do que quero. E é verdade que depois, não sei que nome dar, mas a vida vai-te conduzindo, De forma. quase muito curiosa, não é? Por caminhos que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes terminam onde você queria. Ser muito emocionantes. Além disso, Borja, quando você se levanta pela manhã e diz para ver o que a vida me traz hoje, você vive com expectativa, ilusão e entusiasmo. É que você detecta coisas, detecta oportunidades. Muito mais interessante, é muito mais interessante esse tipo de vida. E sim, claro, a visualização te coloca nessa sintonia. Além disso, não apenas isso, mas se você está dando ao seu cérebro a visão, a imagem de que algo vai dar certo para você, você tira a pressão. Imagine que você tem que dar uma conferência para 1.000 pessoas. Então, por um lado, vai aparecer a ansiedade do medo. Mas se você visualiza que está fazendo bem, visualiza que te dão os parabéns quando termina, visualiza tudo isso. Seu cérebro, ao se preparar para a conferência, já visualizou o evento. Isso porque ele não distingue se o que é visualizado é real ou não. Você viveu isso ou não? Além disso, isso é usado em outras áreas com evidências, como no esporte, a imaginação motora, tema que também abordamos aqui com uma especialista. É usado para treinar, ou seja, um jogador de basquete pode treinar mentalmente arremessar um triplo ou um lance livre. E isso foi demonstrado que é eficaz, que funciona, e evidentemente não é exatamente igual a arremessar um triplo. Sério? Mas esses padrões motores se aprimoram quando os imaginamos, então, provavelmente diante de um evento, diante de uma situação que gera ansiedade, medo. Sim, também é que algo, quase, essa prática mental, eu faço no esporte também, antes de um congresso. Isso diminui muito essas revoluções? Totalmente. Ou seja, seu cérebro já viveu isso. O medo está aí para te proteger. É o cérebro te enviando essa emoção. Para evitar que você se coloque em perigo ao fazer uma conferência mal feita, o que pode levar à rejeição social, ele busca impedir ações que considera arriscadas para você. De maneira consciente você não percebe, mas seu cérebro tem seu próprio caminho. Então você está dizendo calma, como para uma criança, visualizando que isso vai dar certo uma vez após a outra. Então ele já não sente medo, porque isso é familiar para ele. Ele já viveu isso. Claro, a visualização é super poderosa. É super poderoso, eu também. É algo que eu não comecei a fazer de maneira consciente, mas que aprendi. Há pessoas que já são assim, por exemplo, como você ou como Arnold Schwarzenegger, por exemplo. Em seu Biografia. Ele conta que ele não estava ciente do que estava fazendo, mas que ele, quando... Esse homem viveu várias vidas em uma. Quais foram essas vidas? Desde que estava naquela pequena aldeia, que não sei se era Graz, na Áustria, que teria 15 ou 16 anos, já se visualizava ganhando o Olímpia. Olhando em retrospectiva, é ainda mais bonito do que parece à primeira vista. Porque para mim essas histórias me motivam muito, porque é um padrão muito recorrente da pessoa sonhadora. Que no momento de iniciar esse sonho, todo mundo ri dele ou dela, e que depois acaba executando passo a passo. Há um eu futuro muito orgulhoso de você. Sempre acredito nisso. Acredito que há um eu futuro que nos puxa para onde ele está super orgulhoso. Você está fazendo certo. Continue assim. Esse é o seu automotivador. Muito bonito. O termo subconsciente normalmente é bastante criticado dentro da comunidade científica. É um termo que tem validade científica ou a que nos referimos exatamente quando o mencionamos? Sim, o subconsciente é usado mais a nível coloquial. Palavra Subconsciente, mas o inconsciente, esse sim tem respaldo científico.
É aquela parte do seu cérebro à qual você não tem acesso voluntário e que, evidentemente, opera abaixo do seu nível de consciência. A comunidade científica não tem dúvidas nem discussões sobre isso. Então, eu às vezes uso a palavra subconsciente, às vezes uso a palavra que é mais coloquial, mas que não tem esse respaldo de evidência científica. Mais que o público entende, mais o... O público entende mais, não é? E o inconsciente, sim, evidentemente. E aí sim que tem o que chamam de memória implícita, mas no final é o inconsciente. essa parte submersa do iceberg, não é? Efetivamente, é essa parte do iceberg. Esse cérebro límbico, principalmente o que dirige 95% de nossos comportamentos, Que se diz rapidamente. Basicamente, dirige nossa vida. dirige nossa vida. Não consigo imaginar o que você me disse antes. O fato de que seu cérebro propõe pensamentos que você executa e que você acredita ter feito conscientemente. Você está apenas justificando uma decisão já tomada? Você já havia decidido isso 2 segundos antes. Claro, né? Agora a ciência ela está começando a demonstrar como o seu corpo, um pouquinho antes, já está notando modificações. Você está decidindo a partir de uma parte muito mais profunda, não da razão. A partir da intuição. Isso se conecta com o que eu ia te perguntar. O que é a intuição de uma perspectiva psicológica? A intuição é maravilhosa. Todos os avanços que existem neste tema, a intuição é o seu corpo avisando você. O subconsciente ou o inconsciente detecta coisas que a sua parte consciente não consegue detectar. Por uma questão de outra vez, deficiência energética. Ou seja, o cérebro pode captar uma série de inputs a nível consciente, mas a nível inconsciente detecta, imagine, muitos mais. O que acontece quando você de repente está diante de uma pessoa e diz: há algo nesta pessoa que Não me... se encaixa? Há algo que me incomoda? Eu não sei. É o seu subconsciente que captou nuances que você não percebeu. Ou, por exemplo, alguém que entra em contato comigo e diz: eu acho que meu parceiro está sendo infiel. E você pergunta: você tem dados objetivos que corroboram essa suspeita? Não, mas você não tem algo? E você diz que eles estão te enganando, não é? Sim, bem, Haverá momentos inimagináveis. É estranho. que não, por quê? Bem, eu falo quando há um conhecimento mútuo de tempo, quer dizer, uma pessoa que está com a mesma pessoa há 20 anos, ou 10, ou 5, seja o que for, mas que há um conhecimento e você não percebe nada, mas há algo, é porque o seu cérebro consciente, a sua parte consciente não nota, não vê, porque é muito mais limitado, no entanto, a sua parte inconsciente, que é ilimitada. Praticamente esses 95% estão detectando se há um movimento do celular, então se há detalhes, Sutilezas? que então, claro, são sensações. E é o seu corpo te avisando que há algo que não está certo. Essa é a intuição. A intuição é aquela que te previne, que te coloca à frente do passado. Podemos treinar para ouvir essa intuição? Podemos nos tornar mais sensíveis à intuição? Sim. Através do sistema interoceptivo. Estar mais em contato com as sensações que seu corpo envia, ou seja, as sensações no estômago, essa sensação de tensão ou nos ombros mais elevados, é como a ver o que estou sentindo. As emoções vão indicar, as emoções são os grandes mensageiros de como está a sua mente. E você sempre segue sua intuição quando possível? Sim, antes não, agora sim, agora já sim. Eu aprendi Ao longo... da minha trajetória. Antes não, mas ao longo da minha trajetória de vida, sim, eu aprendi. Que quando há algo que me avisa, eu escuto, ou seja, escuto o meu corpo, como me sinto, como, sim, sim. Mas na hora de tomar decisões, a intuição também pode errar ou não? Sim, claro. Você pode ter sugerido, quero dizer, você pode conscientemente ter procurado uma explicação que atribui ao seu subconsciente. Você pode superar essa situação, não é? Atendemos normalmente ao que são as sensações, sem viés, é muito mais complicado. Quer dizer, o mais normal é que a intuição esteja certa. Isso é o mais comum. E como conciliam a razão e a intuição? Quer dizer, podem colaborar? Colaboram no momento em que a razão está ciente de que essa intuição existe. E nesse momento, aí pode haver uma autoobservação consciente a essa parte ou a esse mundo mais inacessível, não? E o corpo está constantemente se comunicando com o cérebro, constantemente o coração, né, o sistema digestivo, né? Há uma comunicação o tempo todo. Bem, como mencionamos antes, gostaria de entrar um pouco mais em profundidade. O tema da coerência cardíaca,
o trabalho do Instituto HeartMath e também a coerência cérebro-coração. O que este instituto faz e por que ganhou tanta relevância? Sim, está ganhando muita atenção agora por todos os estudos que está fazendo. A comunicação bidirecional entre o cérebro e o coração. O coração tem cerca de 40 mil neurônios, então é como um mini cérebro. E lá existem impulsos e foi visto que há mais informação indo do coração para o cérebro do que o contrário. De baixo para cima? Sim, por exemplo, o estresse faz com que o coração perca a coerência. Ou seja, não há um ritmo, não há uma coerência nas batidas. Isso causa perda de coerência, inclusive a nível cerebral. Por essa comunicação, quando só o coração está coerente, o cérebro se torna coerente. Isso significa que as ondas estarão mais baixas e estarão em um ritmo alfa, inclusive, e aí se ativa, se acende o córtex pré-frontal. No entanto, quando está incoerente, é a parte de trás do cérebro que está mais ativa. E isso foi visto em ressonância magnética funcional, perdem-se ondas alfa quando o cérebro está incoerente. Então, essa comunicação cérebro-coração é muito interessante. Além disso, a percepção do mundo ocorre quando o cérebro e o coração estão em coerência. Isso ocorre como um impasse em alguns milissegundos nos quais o coração e o cérebro estão em comunicação. Como podemos melhorar a coerência entre os dois? A coerência cardíaca é alcançada, por exemplo, através da respiração. Modular a respiração. A atenção plena também é uma ótima maneira de tornar o coração coerente. A respiração é a âncora, acima de tudo. Ou seja, quando há uma incoerência, quando há uma desregulação, por exemplo, porque você está muito acelerado, muito estressado. Além disso, notamos como a respiração fica mais superficial, muda. Então, quando você está ciente disso, precisa parar um momento, prestar atenção no corpo e se concentrar na respiração. Isso é super poderoso, super importante, muito. Legal o tema. Vamos falar sobre um tema que você abordou bastante em sua divulgação e que causa muitas dores de cabeça e sofrimento neste mundo: a infidelidade. A infidelidade sempre existiu? Sim, provavelmente sim, porque existem impulsos internos. Então, sim, claro. Isso ocorre em todas as culturas, desde as mais reprimidas até as mais liberais? Sim, acredito que o ponto está em compreender o conceito de fidelidade. Se interpretarmos infidelidade como quebra do acordo do casal, então há culturas onde não existe tal acordo. Se não há pacto de exclusividade, não há infidelidade. Ou seja, no final, o que é violado é o pacto em sociedades onde a fidelidade é um ônus ou a monogamia está implementada. Pactos que também vêm de uma bagagem cultural, religiosa, de Muitos lugares. isso em muitos lugares, não é? O problema é que as pessoas estão lidando mal com isso agora, porque temos como um duplo padrão. Quer dizer, o problema é que ainda temos uma cultura que é monogâmica. Mas então, por outro lado, há muita permissividade em outros aspectos e muitos impulsos e estímulos. E, acima de tudo, uma enorme necessidade de validação externa. É brutal essa necessidade de validação externa que o ser humano tem. Então, o que acontece? Que eu posso estar muito bem contigo em um relacionamento, mas acontece que, como estão me adulando por outro lado, estou lá e esse é o problema. E nisso contribuiu muito, mais uma vez, as redes sociais, a hiperconectividade. Você não faz ideia da quantidade enorme de pessoas que falam comigo. Quer dizer, eles estão coitadinhos. Desorientados? As pessoas estão muito. Desorientadas? Porque Claro, você diz, vamos ver, mas eu estou dando tudo de mim. Mas se eu dou tudo para o meu parceiro e não é suficiente? E está o tempo todo postando fotos? a comparação não também. Esse viés de comparação e necessidade de validação externa novamente. E a sensação de que acho que isso também, mais uma vez, contribui muito para o que acabei de dizer. Poderia ter algo melhor ao que tenho continuamente, poderia ter algo melhor. E se isso é bom, mas poderia. Poderia ser melhor? E no final isso machuca sim. Sim, machuca bastante. Aqui você atribui fundamentalmente à infidelidade. Estamos mencionando diversos fatores. Mas a falta de controle de impulsos, a carência de afeto aos hiperestímulos que mencionamos, a falta de princípios morais, como muitas vezes é atribuído. Aqui. Eu acredito que é uma soma de vários fatores, os que você disse, mencionou. Eu acredito que os principais, a quantidade de estímulos que existem, o ser, pessoas mais autossuficientes economicamente, isso faz com que eu possa estar sozinha, eu posso me sustentar. Então, se uma pessoa entrar na minha vida, tem que ser para que eu esteja melhor.
E depois também essa adição, a qual às vezes ela também falou sobre a adição às borboletas. A novidade, esse chute que tem seu respaldo biológico também, quando você conhece uma pessoa por uma questão biológica. Você tem os hormônios de ligação, a ocitocina, a vasopressina, toda a dopamina, todo esse chute de neurotransmissores que o que fazem é vincular você a essa pessoa. Chega um momento que, claro, isso é insustentável. Não poderíamos trabalhar nem estar concentrados se estivéssemos o tempo todo assim. Isso dura um tempo, o tempo para se vincular. Quando isso diminui, as pessoas pensam, uau, esse não é ou essa não é. Porque eu... Pensava? Remover o véu permite realmente ver o outro? Porque, claro, todo esse chute de neurotransmissores faz com que você veja uma imagem distorcida do outro. Você... Obnubilar você. Obnubilar. Quando o véu cai e você vê o outro de repente, a reação é, e agora, o que faço com isto? Não. Eu pensava que era de um jeito, mas agora vejo que é diferente. Você concorda? Além disso, também tem a fase de marketing, que é quando você conhece a pessoa. Obviamente, você mostra seu melhor lado, não suas misérias. Não, claro, você tem que se vender, não é? Quer dizer, eu te pergunto, Borja, o que você gosta? Também adoro assistir futebol num domingo, deitado no Sofá e beber. cerveja com meus colegas no Sofá. Isso. Se você não disser, não vende. Depois, de repente, aos 6 meses, eu digo, olha, Borja, tudo... O dia do E no começo saíamos e fazíamos coisas interessantes, e agora o tempo todo. E então você diz, não é? E acontece que a isso você adiciona a facilidade que existe para conhecer pessoas. Porque os aplicativos, mas agora já as redes sociais. Porque as redes sociais são os aplicativos de citas camp. Camufladas também, porque lá te dá em cima quem tem parceiro, quem não tem. Uma coisa que tento fazer as pessoas entenderem é que eles não estão te adulando. Apenas Gozola está anulando 50 mil a mais. Homem, claro, claro. Então as pessoas sentem uma... Exclusividade. Eu sou a... Melhor, pois tenho 50 pretendentes. E você observa o parceiro assistindo futebol com os amigos e questiona se deve ficar com ele, tendo tantas outras opções, mas esses 50, por sua vez, estão cortejando outros 500. Então, realmente precisamos ser maduros e perceber que, no final das contas, estar em um relacionamento implica em tomar decisões. E decidir significa escolher uma pessoa. Eu escolho você. Portanto, tenho que renunciar ao resto, porque é o que temos a nível social hoje em dia. Outra coisa é que existem pactos diferentes. Cuidado que eu não defendo a monogamia a todo custo. Cada um faz o que quer, existem casais que têm outros pactos. E desde que se cumpra o pacto de lealdade, né, que para mim é muito importante, ou seja, eu sou leal a você. E o que implica ser leal? É crucial discutir abertamente os pactos do casal, que muitas vezes parecem implícitos, mas nem sempre são. Precisamos discutir isso. É o que ocorre quando a verdade vem à tona de tudo isso. Existem como 3 fases dessa primeira fase nas relações, onde a pessoa está totalmente abduzida por esses neuroquímicos. Uma segunda fase onde você diz, ai minha mãe, o que eu tenho à frente? E uma terceira fase, e aí você faz uma aposta na segunda fase. Ou seja, existem 2 caminhos, ou você vai embora, não vou apostar nesta pessoa, pois apesar de ter isso, entendo que ninguém é perfeito. E suas pequenas falhas são compatíveis com as minhas, está indo bem. É super importante, pois todos nós temos pequenas falhas. A chave é a compatibilidade dessas falhas. Existem pessoas que dizem sim, mas têm ressalvas. Porém, você realmente acredita que existe um ser humano que vai ser exatamente como você quer? Não? O que acontece é que você precisa ver se essas coisas que você não gosta são poderosas o suficiente para te machucar. Agora, se são coisas que você diz, olha, é que somos o dia e a noite. É que eu adoro ter vida social e essa pessoa é muito tranquila. Talvez seja necessário repensar a história. Depois, passaríamos para uma terceira fase, com laços mais longos e profundos. É diferente. Há uma frase que diz que o amor começa quando o encantamento acaba. E aí... Começa de verdade o amor. E depois, acredito que há outro fator geracional que neste caso considero positivo, é que a geração atual não se contenta com a infidelidade, com a infelicidade. Desculpe, quero dizer, a geração do nosso avô e bisavô. Muitas vezes viviam a vida toda em casamentos infelizes porque primeiro consideravam algo habitual e segundo, o casamento não foi projetado para te fazer feliz, foi projetado para atingir outros objetivos em termos de estabilidade, economia, projeto de vida e de ascendência. Era muito comum ver avós e bisavós que eram infelizes e que não se queriam, mas que estavam casados e iriam estar até o final. E isso hoje em dia, felizmente, não é mais considerado assim. Quer dizer, se eu escolho uma pessoa é para que ela possa ser
feliz com todas essas condições e falhas e o que for, mas que haja um projeto de felicidade. Acredito que também seja um ponto importante. Importantíssimo. Borja. E ainda bem, porque é verdade que se conformarem num relacionamento que te faz infeliz, eu não vejo, Minha opinião. Há muita gente que pergunta: Quantos anos estão casados? E aparecem uns velhinhos dizendo que estão casados há 60 ou 50 anos. mas veja que ano? Veja, exatamente. Isso significa que eles possuem uma resistência extraordinária. Obviamente, pode haver relações maravilhosas, onde estão super apaixonados. Mas são a exceção. Além disso, outro fator negligenciado é que as pessoas evoluem de maneira diferente. Muitas vezes você pode se dar muito bem com um parceiro. Imagine aos 20 anos, você conhece uma garota de 19, 20 anos e durante 10 anos está super feliz. Porém, a partir desse ponto, nota-se que algo se perde. E talvez você tenha evoluído em um ritmo, essa pessoa evoluiu para outro e vocês já não são os mesmos. Então, o que precisa ser feito é isso, se despedir com carinho e passar para uma fase diferente e não ficar nisso. Sim. Quando você se apaixona, parece que se apaixona pela pessoa do início e não considera muitas vezes que essa pessoa do início pode mudar e que o seu enamoramento talvez tenha que mudar também. Porque senão você vai dizer que essa pessoa não era a que eu comprei. Não. Há pessoas que ficam presas à foto do início. E às vezes ficam em relacionamentos que são insuportáveis, porque a mente delas está presa à foto do início do relacionamento. E isso já não está mais lá. É que essa pessoa já não é a mesma. E então é preciso saber ver isso e ir embora. O infiel é sempre o carrasco e o enganado a vítima. Eu acredito que há nuances. Uma pergunta maldosa. Sim. Sim. É Estela? Eu acho que há nuances aí. Precisamos ver o que levou alguém a se comportar como fez. Precisamos ver qual é o contexto dessa pessoa em seu mundo. Eu sempre digo que não se deve julgar as pessoas à primeira vista pelo que fazem ou deixam de fazer. Além disso, existem graus. Tem gente que me critica por isso. Mas eu acredito que sim, existem graus. De infidelidade. Claro, sim. Ou seja, não é o mesmo que premeditar, conversar com alguém por um mês, planejar um encontro e ir com essa pessoa, que você saia com seus amigos. Uma noite você se embriague e se envolva com alguém. Quer dizer, está errado. Claro que está errado, mas é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Quer dizer, ou em um momento do relacionamento em que você está perfeito e vai com outra pessoa, em um momento em que há uma crise brutal e você vai com outra pessoa. Está errado? Claro que está errado, mas é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa, por quê? Porque se você e eu estamos bem e você se permite desviar o foco do relacionamento, flertar e se envolver com outra pessoa, eu nunca vou conseguir relaxar novamente com você nesse relacionamento, não é possível. Quer dizer, eu posso te perdoar sim, mas se eu sei que a confiança já está quebrada e vou entrar em um relacionamento tóxico, por mais que eu te ame. Preciso priorizar meu amor próprio e recusar um relacionamento tóxico, pois sei que estarei em um. Porque não posso confiar nessa pessoa, então eu não vou me permitir. Ter que controlar ninguém ou passar mal por ninguém é. Muito exaustivo. Então, no final, temos que ser. Nunca perder esse amor próprio. E embora seja difícil, você vai. Mas sem pestanejar, você tem que fazer um ato de amor próprio. É muito corajoso partir amando alguém. Mas é a melhor decisão que você pode tomar? Ficar lá em uma história que você sabe que vai te colocar em uma situação absolutamente dolorosa. Os homens e mulheres são infiéis por causas diferentes? Historicamente, sempre fomos diferentes. Atualmente, as coisas estão se equiparando, mas no passado, sim. Há uma frase que eu digo e penso assim: o homem tem sido historicamente mais infiel por gula. Quer dizer, a mulher estava em casa, tinha tudo. Então está tudo tranquilo. Minha casa, minha mulher, meus filhos. Ordem. E agora, eu me permito, por gula, me permito ter um caso extraconjugal. Essa frase. Há uma frase que me mata, que é olhos que não veem, coração que não sente. Claro que sente o coração, os olhos. Talvez eles não estejam vendo, mas e você? Assim mesmo? Quais são os seus valores? Você sabe, mesmo que o outro não saiba, você sabe. E como você vive consigo mesmo se não tem nenhum tipo de valor desde o início? Então, historicamente, sim, tem funcionado mais assim. O homem mais por gula e a mulher mais diante do abandono, percebido, porque talvez não seja um abandono de fato, mas a pessoa pensa ou sente que não está sendo cuidada, não atendida, valorizada, amada. E então a mulher, de repente, alguém lhe dá atenção por aí e... Se envolve. Mas é algo mais profundo, mais...
emocional e mais afetiva. E o homem, mais por desejo carnal? Exato. Mais por gula. Historicamente sempre foi assim, mas as coisas estão se nivelando em muitos aspectos, incluindo este. O que eu ouço nas pessoas que falam comigo e me contam e tudo mais. Atualmente, acredito que a porcentagem de homens e mulheres infiéis pode ser similar. Sim, e antes eram mais homens do que mulheres. Sim, antes havia mais homens do que mulheres. E, novamente, não, como já mencionado, a hiperconectividade e redes sociais têm grande influência nisso. Mas é horrível, quer dizer, é uma coisa. Você Contaram histórias e histórias. contarão histórias que eu digo, meu Deus, mas isso. Mas sim, sim, ou seja, pessoas que estão realmente passando mal com as redes sociais, com seus parceiros. Se você tem um parceiro, fique tranquilo, não há necessidade de mudança. Eu já tenho amigos que se livraram das redes sociais, livre-se. Por motivos assim, entende? Sim, no final é importante questionar. Para que você usa as redes sociais? Isso é muito relevante. Portanto, se isso incomodar seu parceiro, afaste-se. Paquerar em 2025 é mais fácil ou mais difícil do que há 25 anos atrás? Eu acredito que é diferente. Agora existem os aplicativos de encontros, as redes que são como o Tinder, por exemplo, é como a balada da moda. Há 20 anos você ia à discoteca. Você ia à discoteca virtual, não? Discoteca virtual é o Tinder, não? E há 20 ou 30 anos atrás existia a discoteca física, onde você ia e ficava olhando para cá, depois um que se aproximava era outro. Davam a volta de reconhecimento, sim. Davam a volta de prostituição. A volta da prostituição em Maiorca, também conhecida assim por lá. Não, eu acredito que O conceito de prostituição é universal. Lá você conseguia ter uma ideia de como estava a situação. Agora não. O que acontece é que é verdade que sim, foi modificada, obviamente, a maneira na hora de. É como um catálogo de pessoas, não é? É como. é um catálogo, é como desumanizante, não é? É como um catálogo do Corte Inglês e você vai passando, este sim, este não. Sim, totalmente. Então você vai passando e diz. E chega um momento que você diz: olha, aqui Você já está aqui, não é? sim, é diferente. Também é verdade que aproxima pessoas que estão mais. Imagine o teletrabalho. Vou falar por mim mesma. Uma pessoa que não sai muito de casa. Eu trabalho em casa. Trabalho no escritório, mas trabalho sozinha. Não estou com uma equipe diariamente, como já aconteceu em outras fases da minha vida, em que trabalhei em equipe. Então, claro, se eu interajo quando saio para passear com o meu cachorro, quando vou à academia, mas há esse tempo em que não interajo com ninguém, que é o tempo que interajo com pessoas que trabalham. Mas não é um contexto em que você vai começar a ligar, obviamente. É o que se aplica. Então, é verdade que se torna mais difícil ao estar e interagir com menos pessoas. E sobre o tema de aplicativos, isso facilita para as pessoas que não interagem com outras a possibilidade de conhecer outras pessoas. No final, é dar um bom uso a tudo. Certo, ou seja, é diferente. Simplesmente há. Oportunidades, mas bem, também surgem muitos movimentos, principalmente no setor masculino, os chamados incel. Celibato involuntário, basicamente os incel. Falamos com um antropólogo aqui em um episódio recente, que são homens, segundo contaram, eu não conhecia muito o movimento, pois que reclamam que não conseguem encontrar um parceiro, ficam irritados e agora se voltam contra o mundo e contra a mulher e falam que a mulher é muito seletiva. Os comentários mais odiosos, do ódio mais pesado, são deste tipo de perfil de homem, ou seja, é muito forte. Irritados, que sobra a estatueta. Coisas assim, muito hostis. Então aí eu digo, coitadinhos, então claro. Uma das coisas que eu disse em alguma entrevista é que hoje em dia é mais fácil do que nunca conhecer pessoas e estar com pessoas diferentes. Então, esse perfil que você me mencionou vai para a minha jugular? Esses são alguns. Poucos. Será você? Porque eu estou no vinho tinto não sei quanto tempo e eu não consegui nada. E é verdade. Existe? Mas vamos ver, antes, 40 anos atrás, 40 anos atrás também estava claro, faz. aos 40 anos havia quem flertava muito e pouco. Sempre foi assim, graças a Deus. O que ocorre atualmente não sei dizer. Agora parece que todos nós podemos flertar com quem quisermos com um simples clique e isso não é tão imediato. Não, e além disso também, não sei, cuida um pouco da estética da foto. Não sei, tem gente Sim, há coisas, mas eu entendo. por onde? Outro tema relacional que gera muita dor
Bem, eu diria que o que mais, as separações de casais, que impressão deixa no corpo a nível físico? Uma separação? Muito potente, Borja, a separação. O que acontece é que há uma queda abrupta de repente de dopamina, de oxitocina, de todos os neurotransmissores do bom humor. Há uma queda brutal e um aumento brutal ao mesmo tempo do cortisol. Então, isso, para começar, é brutal. E depois também se viu que há uma afetação cardíaca, a síndrome do coração partido, que se chama, que se produz, há uma parte do coração que começa a bater diferente, se desregula. Existe a possibilidade de a pessoa receber no hospital beta-bloqueadores, porque é muito parecido com um infarto nos sintomas. Então, isso não é tão delicado, mas certamente se sofre a nível físico, fisiológico e, evidentemente, a nível psicológico é incontestável. Mas não se limita ao psicológico quando há uma ruptura sentimental, vai ao plano físico. O corpo sofre quando é atingido. Por isso é tão importante ter um ambiente protetor. Isso é muito curioso, Borja. O que estou vendo é que a mulher. Historicamente, nós nos comunicamos muito entre nós, damos muita cobertura emocional, mas o homem não. Então, muitos homens que falam comigo e me contatam e dizem: é tão bom falar com você, porque eu não tenho com quem falar. É triste porque o colega diz: vamos, cara, não se preocupe. E Esse é o nível de ajuda que nos damos. o máximo, cobertura, uma Palmadinha. Ou vamos nos embebedar. Exato, não te preocupe, tem um monte. Talvez a pessoa precise contar o que aconteceu com ela, como eu precisei. Ao contrário, se há uma ruptura, uma amiga rompe conosco. E você vai jantar? ir falando. 3 horas, 4 horas. Bem, eu não vou jantar diretamente. É brincadeira? Porque te coloca a... Cabeça, não é brincadeira. E temos esse apoio logístico. Umas com as outras, mas o homem não, porque o homem foi educado de uma maneira diferente, tá? E eu noto essa carência hoje em dia nos homens. Notar que precisam modificar esse estilo de vínculo com os amigos. Ou seja, que o amigo seja mais do que um colega para jogar futebol e tomar cervejas, mas também um confidente, como somos nós umas com as outras. Porque que vocês precisam falar quando há uma ruptura? Também que é igual para a mulher. Sim, precisamos vomitar coisas e é muito desagradável a sensação de ter que vomitar e não poder vomitar. Não podem, não, por isso. Eu comparo isso a quando você realmente está com dor de barriga, quer vomitar e não consegue. E aí surgem comportamentos de enfrentamento que muitas vezes não são perigosos ou destrutivos. Eu não estou falando apenas das típicas como álcool e drogas, mas também de excesso de exercício. De, milhares de formas de fugir que nós homens usamos. Algumas mulheres imagino que também, mas isso é algo bastante masculino e que nos faz mal. Mas é tudo, pelo que você diz, não canalizar a expressão emocional como deveria ser feito. Não pode ser tudo, vamos lá que desta vez vai dar certo. Eu achava que isso era bom anos atrás. Certa vez em Ibiza, enquanto tomava vinho sozinha no Cappuccino, onde uma amiga trabalhava, havia 5 rapazes na mesa ao lado. E então eles conversavam sobre futebol, sobre contratações e outros assuntos relacionados. E de repente um disse: bem, cara, e você como está? E o outro disse: bem, eu não sei. Estávamos juntos há 7 anos e ele disse: ui, uma ruptura, sabe? Mas não tinha outra escolha porque estava ao lado. Quieta, eu sozinha, estava sozinha. Eu estava sozinha, sem escolha, a não ser ouvi-lo. Eles mudaram de assunto para meu alívio. Então falaram sobre o tal assunto. Borja, 2 minutos, no máximo 3, disse um. Vai, cara, não se estresse. É que é o que temos muito poucas ferramentas e... Mudaram. E eu disse, Coloquinho. Bem, naquele momento, a verdade é que eu pensei, uau, chapéu, porque nós... Uma amiga termina e essa ruptura monopoliza a atenção durante 7 jantares, ou seja, esses 7 jantares inteiros. Você acha? Ela teve um não sei o quê, e eu vi não sei quantos, nem tanto. Nem tão careca. Mas é verdade que falta essa cobertura emocional entre vocês. O exercício esse, o poder de desabafar, porque eu noto muito isso. A maioria das pessoas, dos homens, é por esse motivo que me contratam e falam comigo. É por esse motivo e eles sofrem muito. E eu noto quando eles falam que o olhar deles se transforma, que eles sentem alívio. E depois eles começam a falar comigo. Que bom que veio. Ainda bem que posso te contar. É como entre mulheres. Nós não contamos isso. Entre nós. Temos outra maneira de funcionar. Isso precisa ser modificado. Sim, aos poucos muda, mas ainda tem muito a se fazer. Quanto tempo em média pode levar para superar um término?
Depende da profundidade do relacionamento e do estilo de cada pessoa, pois é algo muito relativo da pessoa, também de como a pessoa funciona. É necessário desacostumar o corpo e a mente das emoções que essa pessoa provocava em você. O cérebro criará imagens idílicas do relacionamento para tentá-lo a voltar. E isso se torna uma luta interna. Mesmo que o relacionamento tenha sido ruim, o cérebro, por gostar do que é conhecido, enviará imagens idílicas para que você volte para esse relacionamento. Então você precisa estar atento, precisa saber que isso vai acontecer e precisa ser forte com isso, depende muito. Há pessoas que conseguem superar em 1 mês, pessoas que levam 6 meses. Mas isso de que um prego tira outro prego é mentira. Um prego que tira outro prego. Vive em buraco alheio, né? Ou seja, esse buraco não é dele. Você não está tirando nada. Isso não funciona assim. Agora está muito na moda o contato zero. Eu há um ano nunca tinha ouvido este termo, mas agora de repente em todos os lugares. O contato zero é sempre a solução ou é possível superar um rompimento de forma mais saudável sem precisar chegar a esse extremo? Eu acredito que o mais saudável é o contato zero. Pessoalmente, acredito que o mais saudável é isso. Porque senão você está o tempo todo em um vai e vem emocional entre duas águas. E você não dá espaço para o seu corpo se desacostumar com essa química corporal que essa pessoa te causa. Não dá espaço para a sua mente gerar essa desintoxicação. Então, depois, passado algum tempo, sim, claro, eu sou amiga dos meus ex, não tenho nenhum problema. Exceto alguns que dizem que podem, existem alguns. Que não há jeito? Que diretamente dizem, para quê? Ele não é uma boa pessoa. Era a próxima pergunta. Justo, é possível manter um bom relacionamento com o seu ex e até mesmo se tornar amigo? Era a próxima pergunta. Totalmente. Tenho ex com quem sou amiga que me contam sobre suas rupturas e suas situações. Claro, Isso é bonito de certa forma, claro, é muito bonito. Porque, olha, isso aconteceu comigo e veja, bem, conversei com um não faz muito tempo e ele me contou que suas 3 últimas relações amorosas foram infiéis a ele. Ele me perguntou, o que você acha disso? Quer dizer, você pode ser amiga dos seus ex? Sim, mas acredito que o contato zero no início é necessário. Até que a intensidade das emoções diminua, que se dissipem essas emoções do vínculo. E se for uma boa pessoa, por que não? É maravilhoso. Na verdade, antes de começar a divulgar, houve um momento em que eu quis me reinventar profissionalmente. Fiz uma lista de coisas, várias colunas. Uma delas é o que eu gosto de fazer. Outra, o que as pessoas ao meu redor acreditam. Que eu sou boa em fazer e que dá dinheiro ou que é monetizável. Então perguntei ao meu redor e entre eles há alguns. Ei, o que você acha que eu faço bem? E meus filhos? Perguntei aos meus irmãos e às pessoas próximas que realmente me conhecem. Eles deram suas opiniões e concordaram em um ponto. Você tem habilidade para falar em público? E então eu disse, bem, todos concordam nisso, então vou procurar algo. É possível ganhar dinheiro, quer dizer, vou procurar algo? Então, se eu me apoiar, por exemplo, falando sobre os ex em... É bastante maduro e bonito que você possa chegar a isso, mas eu entendo que há uma fase de emergência aguda em que, se você está continuamente arranhando essa crosta de reparação, a coisa demora mais para cicatrizar. Isso mesmo, a metáfora é perfeita. Você está removendo a crosta o tempo todo? Deixa a crosta, deixe cicatrizar, que feche o tecido e então, a partir daí, se for uma boa pessoa... Por que não? E nessa fase de emergência, vamos dizer os primeiros 2 meses, os mais duros, o que você recomenda em geral em um rompimento? O que podemos fazer em termos de autocuidado? O que você recomenda? Além do contato zero? Além do contato zero, recomendo fazer uma lista. Sente-se e liste tudo que foi feito e não funcionou. Isso não funcionou. Não, acho que funcionaram. Bonito, deixa-o. Deixe-o. O que não funcionou. O que ele fez foi desencadear essa ruptura, seja algo que tenha sido gradual ou algo que tenha sido repentino. Uma decepção, como uma traição, deve ser lembrada constantemente. Anote em letras maiúsculas, faça notas de voz e coloque em todos os lugares para não esquecer, pois o cérebro enviará imagens idílicas. Aquele dia em que vimos o pôr do sol, o cérebro vai sacanear. Então, não. Lembre-se da lista. O que é que te faz sentir mal em relação a essa pessoa? Ou o que é que fez com que essa relação não funcionasse? E lembre-se dela e perdoe-se quando vacilar. E entenda que você vai ter muitas tentações de falar com essa pessoa, de responder a essa pessoa, e aí você vai ter que impor limites a si mesmo. Essa luta interna você tem que ter em mente e estar ciente de que está passando por um período de desintoxicação dessa relação.
É duro, é duro, é duro, e mais ainda quando você ama essa pessoa, porque se você não a ama, é bastante fácil. Mas quando você está apaixonado por alguém e decide que vai embora por uma questão de amor próprio, de dizer não, aqui eu não fico porque sei que vou passar mal e eu não quero um relacionamento tóxico, né? Eu vou embora daqui. Então você pode ir embora amando muito alguém, você pode sair dessa relação amando muito alguém, é muito difícil, mas é muito maduro nesse caso. E sempre se fala, Bego, sobre o luto, sobre superar o rompimento com o parceiro, mas perifericamente são gerados outros lutos sobre os quais se fala menos. Por exemplo, outros elementos ligados ao seu parceiro, sogro, sogra, cunhado, animais de estimação, amigos em comum, lugares em comum. O que acontece com todos esses lutos? É difícil, pois sente-se falta não só da pessoa, mas também do ambiente. É como deixar uma vida para trás e começar outra diferente. Então é por isso que muitas pessoas sofrem tanto, especialmente pessoas mais resistentes à mudança, pessoas que têm mais medo da mudança. Há pessoas que a mudança nos dá vida e pessoas que as mudanças paralisam ou não gostam. Então, claro, ter que renunciar não apenas à relação ambiente e amigos em comum. A questão dos cães já é brutal. Quer dizer, no meu bairro, eu que tenho cachorro e que socializo muito, porque meu cachorro ele é muito simpático e cumprimenta a todos, conheço 3 casos de guarda compartilhada. Então, às vezes você o vê com um, depois com outro, ou pode passar um mês sem vê-los, e é porque ele tem a guarda compartilhada dos cachorrinhos. Acho que era algo antes. O apego aos filhos se estendeu aos animais da estimação, pois eles são considerados parte da família. É compreensível, já que a ruptura afeta a todos. É um momento vital, acho que o único em que seu presente e futuro desmoronam, junto com o que você acreditava que seria seu futuro. E além disso, você faz uma análise reinterpretativa do seu passado, não é? Quer dizer, você se pergunta o que fez bem, o que fez mal, começa a pensar muito sobre o seu passado com essa pessoa. Então é um momento de crise, mas crise em muitos aspectos. Talvez por isso a ruptura também te faz crescer tanto. Porque você se reconstrói, Você se reconstrói. É exatamente isso. Precisa se reconstruir mais uma vez. E no final, Borja, as pessoas mais interessantes são aquelas que tiveram uma ou outra noite escura. E um rompimento é uma noite escura. Claro, vamos falar sobre o meu método taxa metabólica basal? Conta-me mais sobre ele e como você o aplica. Como se faz? Como que você faz isso? Bem, o taxa metabólica basal é um sistema que criei para reprogramar a nível mental e utilizo técnicas como a meditação matinal. Estou enviando um áudio que ensina a meditar. A maioria das pessoas não sabe meditar. Quando alguém está muito acelerado, é extremamente difícil e complicado fazê-lo meditar. Mas se você brinca com os silêncios nas palavras, força o cérebro nesse impasse a meditar. Você o coloca sem perceber. Então existem várias meditações que vão espaçando um pouco mais os silêncios até que a pessoa aprenda a silenciar o ruído e aprenda a meditar. Hoje em dia, todos querem aprender a meditar. O que há 20 anos era coisa de hippies. Agora já perceberam que há neurogênese no córtex orbitofrontal, que o hipocampo produz neurogênese, também que a amígdala se relaxa. Diminui bastante as rotações. Hoje em dia as pessoas querem aprender a meditar, então eu ensino isso primeiro. Depois existem uma série de ferramentas, não? Como a gratidão, por exemplo, que também foi descoberto que produzem neurogênese. É incrível começar com gratidão, agradecer. Tudo isso foi descoberto agora, com a tecnologia, né, a técnica, as técnicas de ressonância magnética funcional. Eles percebem como o cérebro funciona, que é o que se acende e o que se apaga quando se faz uma coisa ou outra. E então, o mais importante, e dentro da reprogramação mental do meu sistema, especificamente o taxa metabólica basal, os áudios da noite têm o maior peso. Aí é alucinante. Aí eu tenho uma comunidade no WhatsApp e lá eu vou postando alguns de vez em quando, eles me dão feedback. E eles me dizem que eu tomava comprimidos para dormir e agora já estou dormindo profundamente. E eu nunca termino de ouvir o áudio. É que é perfeito porque se entra, ou seja, se você não termina de ouvir, no nível consciente, seu subconsciente ouve e internaliza. Além disso, você insere a mensagem e existem diferentes mensagens de acordo com o perfil da pessoa, como um estado hipnótico no qual se reprograma noite após noite, até que a pessoa começa a modificar suas crenças.
São mensagens genéricas, mas com subcategorias, sim, existem. De fato, o taxa metabólica basal tem 5 subcategorias. Uma para a procrastinação, outra para melhore as relações consigo mesmo e com o parceiro. Alcance sua melhor versão física e mental. Há várias maneiras de fazer isso. Subcategorias, sim. Existem várias subcategorias. E eu digo às pessoas que quando aprendem a modificar uma, então já podem modificar todas as outras. Então, o que eu faço é deixar todas as subcategorias no curso, no taxa metabólica basal, estão todas as subcategorias e eu digo para escolherem uma, é crucial não me misturar. Caso contrário, o cérebro não produz. Insisto nisso. Com uma e... Termina com uma e começa com outra. É como construir uma nova estrada. Você precisa asfaltar e transitar por um tempo para que seu cérebro te leve por lá, não pela antiga. Então, se você ouve um áudio numa noite e na seguinte ouve outra coisa, outro áudio, vai ser bom para você, pois você vai descansar melhor, já que suas rotações diminuem consideravelmente. Só ouvir a voz, a frequência da música, o tom da minha voz, eu mudo o tom da voz e, além disso, a voz humana, especialmente. Muito curioso? É uma conclusão a que cheguei há muito pouco tempo. A voz feminina também é como a voz da sua mãe, é como uma voz que te acompanha no sonho, é como uma voz que te embala, que te leva. E essa é a particularidade dos áudios que eu faço, que além disso eu faço com o coração ou... Ou seja, dou tudo de mim. Sim, além disso, você também ouve? Sim, sim, eu os faço. Comecei fazendo-os para mim e dizia, ostras, é isso, porque eu dou tudo. Eu disponibilizo para meus colaboradores coisas que já utilizei. Desde a técnica de reparação da criança interior até sistemas de eliminação de energias, como por exemplo, há um áudio no qual eu faço uma visualização guiada para um porão que simboliza como esse espaço interior seu onde você chega. De repente tudo fica caótico, cheio de caixas, culpa e medo. Então decidimos limpar tudo isso. Tudo o que eu faço no taxa metabólica basal eu já fiz comigo mesmo. Nunca coloco nada que eu não tenha experimentado. Já que é bom, Bom, então, nada, chegamos ao final da entrevista, aprendemos, passou super rápido, não sei quanto tempo levamos, mas, bom, passou rapidíssimo, isso é um bom sinal. Obrigado por tudo o que nos ensinou, foi apaixonante. A você, Borja, está super convidada para quando quiser, esta é a sua casa, você já sabe. muito obrigada, Borja. E nada, para a audiência. Quero agradecer a vocês pessoalmente, pois estamos chegando a 100 episódios gravados e tem sido uma jornada incrível, onde aprendemos muito. Espero que vocês também e nada mais como sempre. Se foi útil para você, compartilhe com amigos e familiares. Até o próximo episódio. Um forte abraço e continue se empoderando.